Pois bem, irmãos, nós vamos hoje falar do terceiro estudo a respeito da Páscoa, esse mês. O nosso texto base está em Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12. Acredito que os irmãos têm também estudado em casa. Nós vamos, de forma bem breve, ver alguma coisa aqui dentro desse texto que é bem conhecido, né? Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, o início aqui do Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Texto bastante conhecido nosso, desde nossa infância. Nós lemos e ouvimos explicações a respeito do Sermão do Monte, e nós sabemos muito bem que daqui deriva praticamente todo o Evangelho, tudo aquilo que os apóstolos falaram de Jesus, eles ouviram nesse momento que eles aprenderam de Jesus, nesse Sermão do Monte. Daqui deriva os grandes ensinamentos, né, dos apóstolos, inclusive lá na frente, até mesmo do próprio apóstolo Paulo. E hoje nós vamos tentar entender aqui um pouco do contexto em que Jesus se apresenta à humanidade. A princípio, vamos dizer assim, aonde Jesus aplica, né, qual metodologia ele usa. E é interessante que nós precisamos entender que a principal missão de Jesus não era convencer as pessoas por palavras. A principal missão de Jesus era a cruz, foi a cruz. E ele cumpriu a sua principal missão. A principal missão de Jesus não era convencer as pessoas através das suas falas, mas para que ele deixasse alguns entendidos antes de sua morte, ele precisava antes pregar. Era necessário que ele deixasse a verdadeira mensagem falada, para que alguns poucos entendessem o que viria depois. E nós precisamos também interpretar isso. Talvez alguém pense: não, Jesus poderia apenas ter nascido, crescido, não arrumado confusão com ninguém e morresse. Não, morrido, não. Era necessário passar por tudo que ele passou. Ele cumpriu o plano de forma completa. E aqui, talvez nós temos uma das passagens mais distorcidas de todo o Evangelho. Sempre que nós ouvimos alguém aí fora comentando a respeito disso aqui, das bem-aventuranças, existem N interpretações. As pessoas fazem questão de distorcer uma coisa tão simples, tão fácil de entender, que são as bem-aventuranças. A primeira coisa que nós precisamos entender, e eu vou fazer uso de um comentário aqui, é que as bem-aventuranças não são um código de ética.
muitas pessoas entendem que as bem-aventuranças que Jesus colocou aqui foi um código de ética que Jesus trouxe. Olha, façam assim para que vocês sejam assim. E é exatamente o contrário. As bem-aventuranças não são para a nação, as bem-aventuranças não é para os ímpios, a bem-aventurança não é para o grupo. Essas bem-aventuranças são para mim, é individual, e essas bem-aventuranças são para a igreja, são para quem entende. E é exatamente o contrário do que muitos pensam. Porque veja bem, no versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aí as pessoas interpretam da seguinte maneira: não, eu preciso ser humilde de espírito para que eu herde o reino dos céus. É o contrário. É o contrário. Os herdeiros do reino dos céus serão humildes de espírito. É isso que Jesus quer trazer para nós. É interessante, nesse momento que Jesus inicia aqui, vamos dizer assim, o seu evangelho pregado, e na altura aqui da história, existem dois grupos muito proeminentes ali no judaísmo, trazendo, vamos dizer assim, que novidades. O povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, eles trazem consigo os 10 mandamentos, a lei mosaica. Não só os 10 mandamentos, mas vieram muitos outros após, né? E saíram de dentro dos 10. E inclusive, o próprio Jesus, ele exorta, né, os escribas, por terem criado leis, em cima das leis, criaram ainda mais leis. E Jesus, ele vem, de certa forma, contrapor a esses homens. Os escribas, aqueles que copiavam a lei, tinham a lei praticamente de cor na cabeça, e por isso se acharam na autoridade de criar outras leis, que nós vamos passar por alguns textos daqui a pouco, e os fariseus, que era inclusive a seita que o apóstolo Paulo fazia parte antes, né, de ser encontrado por Cristo. Agora, Jesus, ele precisa contrapor, ele precisa mostrar às pessoas que todo aquele legalismo, todo aquele pesado fardo de leis, tinha um princípio real, porque a lei foi dada pelo próprio Criador e ela tinha sua função específica no povo, naquele momento, assim como os holocaustos, tudo que foi dado lá no final de Êxodo, Levítico, tudo ali tem a sua função, nada foi em vão, mas que o próprio povo havia corrompido. Aquilo que de bom, a lei é boa, aquilo que de bom Deus tinha dado ao povo, o próprio povo o havia corrompido por não entender, por não ter um sentimento verdadeiro de arrependimento, de querer adorar a Deus, mas de apenas cumprir a lei. A visão geral aqui do tema é, muitas pessoas, talvez, para muitas pessoas, é um dos textos mais controversos, mas é controverso para quem não sabe ler e interpretar. Aqui Jesus apresenta a justiça verdadeira versus a falsa justiça, que é a dos escribas e fariseus. E um ponto interessante que o comentarista ele pontua aqui é que esses dois grupos, os escribas e os fariseus, eram vistos como modelos e mestres pelo povo. O povo olhava para aqueles dois grupos, os escribas e os fariseus, e viam neles os modelos de como servir a Deus. E se a corrupção estava lá em cima, então todo o povo acabava se corrompendo no exercício de cumprir as regras. É interessante, né? Tudo o que o povo de Israel viveu ao longo dos anos, desde a saída do Egito até chegar nesse momento aqui, exílios, guerras, mas a lei se manteve. Gerações se passaram, mas tudo o que foi aprendido lá na saída do Egito chegou até aqui, chegou até no tempo de Jesus, mas chegou totalmente corrompido. E isso que Jesus vem trazer a verdadeira
a verdade, ele vem mostrando, olha, o que vocês estão fazendo tem sentido, é isso mesmo, só que está corrompido. E vai chegar um momento que isso aqui não vai ser necessário mais. Jesus ele veio cumprir toda a lei. Ela não foi, vamos dizer assim, tem muitas pessoas dizem que Jesus veio anular a lei. Não, ele veio cumpri-la. E trazer agora, fazer um sacrifício perfeito, como Hebreus conta. Aqui nós tivemos alguns propósitos. Houve 3 propósitos fundamentais para Cristo fazer esse sermão. O primeiro era dizer aos seus seguidores o que era a justiça verdadeira, em oposição à falsa justiça dos escribas e dos fariseus. E nós vamos ver mais para frente que a justiça dos fariseus e dos escribas estava no ato, estava no fazer a obra. E Jesus vem mostrando que a justiça, ela primeiro precisa nascer verdadeiramente no sentimento. Eu primeiro me arrependo, eu primeiro estou dentro, primeiro eu faço parte do reino, depois vem a obra. Enquanto os fariseus pregavam, não, você precisa primeiro fazer a obra, para depois você ter o sentimento. E aquilo que nasceu lá atrás, com os sacrifícios, e se nós pararmos para analisar, se colocava a mão, como o irmão leu aqui no momento da ceia, se colocava a mão ali sobre o holocausto, num sentido de que eu estou passando o meu pecado para aquele animal, e ele vai morrer em favor do meu pecado. Mas logo ali na frente era necessário de novo, era necessário repetir, porque o meu sentimento ele não mudava, eu continuava pecando. Agora Jesus ele vem trazer uma ideia de que não, agora o seu sentimento, a sua ideia, você precisa se arrepender. O cordeiro já está morto, isso aqui não vai repetir de novo. O sacrifício que era necessário já foi feito. Agora o que você precisa mudar é o seu sentimento. Você precisa se arrepender e se manter arrependido. Arrependimento não é uma vez só. Precisamos nos arrepender todos os dias. Daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, de como agimos. O arrependimento é diário. Ele precisa nos acompanhar. Jesus também ele descreve as leis do seu reino, os princípios espirituais que usa para governar a vida dos homens. E Jesus também ele faz questão de relacionar a sua mensagem à lei do Antigo Testamento. Ele não veio abolir a lei. Ele veio mostrar que tinha sentido, que fazia parte, que era para acontecer, mas que ele traria algo agora melhor. Traria algo completo. Não precisaria ficar repetindo sacrifícios atrás de sacrifícios. Nós vamos entrar então no sermão. Milhões de pessoas pensam que podem se salvar se obedecerem ao Sermão do Monte. Elas acham que é mais fácil obedecer a ele que aos 10 mandamentos. Uma coisa que a gente conversou ontem, ali na casa do irmão Josué, que muitas pessoas acham que agora que Cristo trouxe a graça e entendem que ele aboliu a lei, agora ficou mais fácil. Agora não existe mais regras a serem seguidas. É o que muitas pessoas interpretam. Não, é a graça de Deus. A hora que ele achar por bem, ele me alcança. Eu não preciso mais seguir nada. Ou mesmo que eu estou dentro, eu faço parte de um grupo, mas eu posso viver do meu jeito, porque é a graça de Deus. Mas quando nós analisamos isso aqui, tudo que vem depois, essa nova lei, vamos dizer assim, a nova aliança, ela nos dá uma abertura, uma amplitude maior, ela nos traz a graça de Deus estendida a todos os homens, mas a sensibilidade desses mandamentos agora é maior. A lei, os 10 mandamentos, dizia que o homicida era aquele que tirava a vida, cometia o ato de matar. Agora, se eu desejo a morte de alguém, no meu pensamento, eu já sou homicida. Subiu um nível. A coisa agora é um pouco mais
difícil. Exatamente porque o que Jesus traz aqui é a ideia do sentimento. Eu preciso mudar o meu entendimento, o meu querer, o meu sentir. É o eu que precisa mudar, não apenas meus atos. A lei só cercava os atos. Se eu não cometer, eu posso ter o desejo, viver a vida desejando a morte de alguém, mas se eu não cometer o ato, eu não caí na lei. Aqui não. Aqui eu não preciso matar, eu só preciso desejar. Eu já estou em pecado, eu já estou contra o que Jesus traz. É uma mudança completa, não só de atos, mas de sentimento. Ninguém jamais foi salvo por obedecer qualquer lei, né? Está em Gálatas 2, 16, 3, 10 a 11. E o Sermão do Monte é muito mais severo que a lei de Moisés, o que nós já dissemos. De acordo com a lei mosaica, se um homem matasse, isso aqui também a nossa parte, nós já demos o exemplo. Vamos entrar então, dando uma analisada nos 12 itens, né? Na verdade são 11, que Jesus traz aqui como bem-aventuranças. Há talvez algumas palavras diferentes aí nas traduções dos irmãos, mas o sentido é o mesmo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Devemos ser esvaziados antes de ser enchidos. O oposto disso é a autossuficiência. Nossa suficiência não vem de nós mesmos. O mundo promove a autossuficiência, contudo Deus habita naquele que tem o coração contrito. Isso não significa falsa humildade ou covardia, mas sim uma atitude apropriada em relação ao eu e perceber quanto somos fracos e pecadores e quanto estamos separados de Cristo. É interessante que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos muita coisa estranha nesse período que nós estamos vivendo agora de Páscoa. A famosa falsa humildade, a famosa contrição falsa. As pessoas separam um período do ano específico para se colocar, segundo eles, em uma, vamos dizer assim, em uma tristeza, em um momento de angústia, em um momento de humilhação, tornando-se uma pessoa melhor para com os outros, mais humilde, mais receptivo, evita certas situações, para encontrar com isso algum favor de Deus. As famosas penitências, a semana, a quaresma, e quantas outras modalidades disso nós vemos por aí. Pessoas que querem o sacrifício, preferem o sacrifício, corpo físico, preferem o sacrifício de seguir determinados rituais, do que simplesmente entender que o verdadeiro servo de Deus é uma consequência, né, do verdadeiro servo de Deus, a humildade de espírito. E assim como a fé, o texto, a explicação aqui mostra isso, essa humildade aqui, ela não vem de nós. Ela não é uma coisa humana. Porque o homem, por ele só, ele não consegue nem mesmo ter fé, nem mesmo consegue acreditar em Deus. A fé é uma dádiva do céu. A fé não é uma coisa natural. As pessoas buscam entender Deus, conhecer Deus, se achegar a Deus através da sua fé natural, não vai conseguir, não vai ter fé. A fé é um dom de Deus. E aqui, quando nós olhamos essa humildade, ser humilde de espírito, eu preciso me vestir de uma humildade, mas as pessoas não conseguem entender de onde vem essa humildade. Essa humildade, eu preciso buscá-la com sinceridade. Eu preciso, aqui a explicação,
me esvaziar de mim. Começa por aí. Preciso buscar essa humildade. O oposto disso é a autossuficiência. A coisa que a sociedade mais prega hoje é você ser autossuficiente. O que nós mais vemos hoje são adolescentes querendo tomar conta da sua vida, sem ter condição de fazê-lo. Né? Quando você já é dono de si, Deus abençoe e segue sua vida. Mas sem ter condição de fazê-lo, a sociedade sempre empurra isso, né? Não, seja autossuficiente, principalmente nas adolescentes meninas. Hoje, quando se fala em que a mulher, né, vai casar e vai depender do marido, a maioria não quer de jeito nenhum, ela quer ser independente. Nada contra. Nós precisamos tomar cuidado, que isso é uma coisa que a sociedade tem implantado. E as crianças já nascem com esse pensamento. E autossuficiência em tudo. E inclusive nós queremos ser autossuficientes e nos tornarmos humildes da maneira que queremos. Mas essa humildade que Jesus está dizendo aqui, ela pode ser conhecida também como um dos frutos do Espírito, que nós já estudamos. É uma consequência de uma vida cristã verdadeira. Não é um autoflagelo. Não é o seguir as regras. Não, eu vou seguir o sermão do monte. Bem-aventurados os humildes. Não, agora eu preciso ser humilde. Não é assim. A humildade, ela tem que ser uma consequência da minha vida. Tem que ser uma consequência. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é a dor sincera pelo pecado. O nosso e dos outros. Quem já chorou pelo seu pecado? Nós achamos que esse chorar aqui é chorar de lamentação pela vida. Não, eu estou sofrendo demais, agora eu vou chorar, eu vou lamentar por tudo que eu estou passando. Não, esse chorar aqui é pelo pecado. É pela a nossa fraqueza. É pelo quanto nós somos, vamos dizer assim, nada, vamos dizer, perante o nosso Deus que nos agracia, dando-nos a oportunidade de nos aproximar dele. Agora nós precisamos desse chorar aqui. Bem-aventurados os que choram de arrependimento pelo seu pecado. E isso aqui, Jesus não está falando para aqueles que não estavam entendendo. Isso aqui é para os cristãos, isso aqui é para a igreja. Isso aqui é para aqueles que já tinham entendido. Ele estava falando isso para os seus discípulos. Está aqui no versículo 1. Chorem pelo pecado de vocês. Chorem. Porque esse pecado é o que distancia vocês de mim. Chorem e ensinem os outros a também chorar, a lamentar pelo seu pecado. Nós o desculpamos, contudo Deus odeia o pecado. Devemos tomar cuidado com a tristeza deste mundo. Pedro, em contrição piedosa, chorou e foi perdoado. Judas teve remorso, a tristeza deste mundo, e tirou a sua própria vida. Veja bem a história de Pedro, né? Pedro negou a Jesus, cumprindo, né, a própria fala de Jesus ao próprio Pedro: você vai me negar. Mas mesmo assim, Pedro foi contrito, ele chorou pelo seu pecado, pelo erro que ele tinha cometido. Ele chorou e recebeu perdão, foi perdoado. Um dos grandes homens, né, do Evangelho após a morte de Jesus. Mas Judas, ele teve remorso. Judas teve a tristeza deste mundo. Ele ficou triste, mas não foi uma tristeza em busca de perdão. Ele teve remorso, mas ele não conseguiu se arrepender e tirou sua própria vida. Qual tristeza, irmãos, nós temos? Porque quando nós oramos aqui a respeito de alguém que merece nossas orações por enfermidades e tudo mais, nós não devemos estarmos tristes por aquele irmão que está
sofrendo. Nós devemos estar felizes, porque apesar do sofrimento, ele tem uma esperança. Esse deve ser o nosso sentimento. Agora nós devemos estarmos tristes e ficarmos tristes quando nós oramos por um enfermo que não tem esperança. Esse sim. Esse merece a nossa tristeza, pelo pecado dele. Nós devemos também chorar pelo pecado dos outros. Chorar entregando essa pessoa a Deus. É claro que o muito orar por alguém não vai resolver o problema. Essa pessoa precisa de si mesmo aceitar, buscar, querer. Mas o nosso orar, ele pode muito em seus efeitos. Então esse chorar não é chorar de lamentação por qualquer coisa. É chorar pela nossa pequenez diante de Deus. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui a gente chega talvez numa dos pontos mais controversos, que as pessoas mais interpretam mal. Muitas vezes todo mundo acha que quando alguém é manso demais é o famoso bobão, o bobalhão, que vai aceitar tudo, que não vai abrir a boca para nada. Às vezes a sociedade olha o cristão, e é uma coisa também, esse manso aqui quer dizer que nós não devemos procurar contenda. Nós não devemos incitar a contenda. O ser manso não quer dizer que, assim como Estevão, dentro do sinédrio, ali para se defender, Estevão foi manso. Ele ficou calado até onde era para ele ficar calado. Mas no momento em que deram uma oportunidade, agora eu me defendo. E ele se defendeu até a morte. Mas Estevão foi manso, porque ele não levantou a mão. Ele não partiu para a briga. Ele defendeu a sua fé, não se acovardou, mas Estevão não criou contenda. Mansidão não é fraqueza. Jesus era manso. Todavia, aí uma das histórias mais interessantes de Jesus, No entanto, ele julgou os pecadores e até confrontou Arão. Eu pulei aqui. Mansidão não é fraqueza. Jesus era manso. Em Mateus 11, 29, todavia ele expulsou os cambistas do templo. Muita gente não entende o que aconteceu ali. Jesus chegou jogando mesa para cima e dando chicotada em todo mundo. Ordem na casa de Deus. Aquele momento ali era necessário. E aí aqui talvez caia por terra muitas especulações sobre como era a pessoa física de Jesus, Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas muitos imaginam um homenzinho fraquinho, irmãozinho, cabelo longo e tal. Olha bem o que esse homem fez aqui. Tudo bem que ele era Deus, mas ele não estava aqui com o seu poder de Deus. Ele era homem. E ele chegou e colocou todo mundo para fora. Ele era manso. Mas existem momentos que é necessário uma atitude mais rigorosa. E ele mostrou mansidão. O agir de Jesus aqui, ele não mostrou violência ou nada do tipo. Ele continuou sendo manso. Porque tudo que ele fez aqui tinha um sentido. Foi em obediência. Moisés era manso. Números 12, 3. No entanto, ele julgou os pecadores e até confrontou Arão por causa do pecado deste. Mansidão significa não defender meus próprios interesses, mas viver para a glória de Deus. Os cristãos devem ter mansidão. Temos a propensão à autodeterminação. Ser manso, mais uma vez, não é ser deixado passar para trás. É interessante que nós mineiros temos a fama, de ser os quietinhos. Sempre analisa tudo primeiro, ouve bastante. Mas não é só os mineiros não. O cristão ele precisa saber se posicionar aonde ele chega.
aonde ele está. O ser manso aqui também não quer dizer que eu vou ficar calado o tempo todo, não. Vai chegar um momento de nós nos posicionarmos. Não, peraí, tudo bem. Eu não aceito eu não aceito a sua forma de falar comigo sem eu me defender. Então vai chegar o momento em que nós precisamos nos posicionar. Mas a princípio, precisamos ser mansos. O cristão, ele demonstra mansidão talvez até em relação à questão da vizinhança, né? Às vezes nós temos uma vizinhança complicada. Primeiro você tenta conversar, é o diálogo, é a mansidão. Você não vai se estressar por aquilo, tudo mais. E com isso também o testemunho está junto. Quando eu sou manso, eu testemunho bem. Eu dou um testemunho de que Cristo me faz agir diferente. Sou manso. Mas vai chegar um momento em que eu vou precisar me posicionar. Peraí, meu. 10 horas da noite, está com som alto aí, para quê? Talvez acionar as autoridades. Vai chegar um momento de que uma posição tem que ser tomada, mas com mansidão. E mansidão não é algo que eu tenho antes. Não, eu vou ser manso, porque aí eu vou herdar a terra. É isso que as pessoas entendem. Não. Os herdeiros da terra são mansos. É isso que Jesus vem trazer. Vocês que são herdeiros da terra, vocês são mansos. Se eu sou um cristão, eu me considero um herdeiro da terra prometida, um herdeiro do céu, e eu não sou manso, eu não consigo utilizar de mansidão para com as pessoas, existe alguma coisa errada no meio do caminho. Espera aí, aonde que eu estou errando? Eu preciso ser manso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça. Se tem uma coisa que nós vivemos, né? Mas hoje é a famosa injustiça. Quem nunca desejou? E aí eu desafio aos irmãos alguém que levante a mão. Ouvindo uma notícia na televisão, um criminoso tirou a vida de alguém, tudo mais. Quem nunca desejou que aquele criminoso passasse pela mesma coisa que ele fez? Todos nós já desejamos o mal para alguém. E isso não é justiça. Desejar que aquela pessoa receba o mesmo ato que ela cometeu não é essa justiça aqui. Não é justiça. Apesar de que nós sabemos que a justiça desse mundo, né, ela faz o papel inverso de tudo. Nem a lógica eles não seguem. Tudo invertido. O criminoso tem regalias, é liberto, enquanto a população que trabalha para manter a classe criminosa nos seus atos criminosos. Mas quando Jesus ele cita aqui a justiça, o verdadeiro cristão tem apetite por coisas espirituais. Pergunte às pessoas o que desejam e saberá quem elas são. Nós temos que desejar a justiça do céu. Nós precisamos querer, nós precisamos ter sede e fome da verdadeira justiça. E nós somos ensinados a querer justiça aqui. E não vai ter. Não vai ter. Quando nós olhamos as atrocidades que muita gente faz, né? Tantas notícias tristes agora aí de crianças e tudo mais, nós queremos justiça, nós queremos que aquela pessoa apodreça na cadeia. Essa é a nossa justiça. A justiça que nós entendemos é essa, mas não é essa a justiça que Jesus está falando. Desejem a verdadeira justiça. Tenham fome da justiça de Deus. E essa sim não tem como escapar. Aquele que deve, ele vai pagar. Aquele que tem o que ganhar, vai receber. Mas aquele que deve, ele não consegue escapar. Um desejo fervoroso pela justiça de Deus, ou salvação. Há claros testemunhos de que Deus não
rejeitará os pecadores, ou seja, os que reconhecerem o pecado e desejam arrepender-se, têm sede de justiça ou do perdão dos pecados através de Cristo. Nós precisamos ter sede da justiça celestial. E é interessante que às vezes nós usamos isso também para querer amaldiçoar alguém. Acontece algo, alguém comete um crime, não, que caia sobre ele a maldição, coisa e tal. Nós queremos usar Deus como um agente causador de prejuízo, porque nós queremos que a justiça, a nossa justiça, o nosso entendimento seja aplicado àquela pessoa. Mas o que nós precisamos ter é desejo da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela não tem erro. Aquele que se arrepender, ele tem a segunda chance. Ele vai ser salvo. Essa é a justiça de Deus. E aquele que não se arrepender, por mais boa pessoa que seja, aquilo que os escribas estavam falando aqui, podia seguir tudo, mas se não se arrependesse, a justiça de Deus, ela não aceita. Aqueles que, como nas parábolas, né, que Cristo menciona, a parábola ali daqueles lavradores, que durante o dia, em vários horários diferentes, eles foram convidados pelo dono da lavoura para participar ali da colheita, uns mais cedo, outros pela volta do dia, pelo meio-dia, outros mais tarde, e no final todos receberam o mesmo valor. E havia entre aqueles ali alguns dos que tinham trabalhado mais tempo, que, como assim? Eu falei, não, eu que contratei, eu que pago. Se ele chegou depois, foi eu que fui lá e chamei. Ele tem o mesmo valor do que vocês que trabalharam o dia todo. Eu que sou o dono, sou eu que pago, sou eu que dou o merecimento. Aquele que tem sede de justiça, aquele que se entrega, aquele que entende a verdadeira, onde teremos, né, a verdadeira justiça? Só lá no final, quando Jesus julgar as nações, aí sim, cada um receberá a sua parte devida. Bem-aventurados os misericordiosos, versículo 7, porque alcançarão misericórdia. Isso não é legalismo, apenas o trabalho do princípio bíblico de semear e colher. Mais uma vez, é uma das coisas mais que o pessoal mais inverte. Não, eu preciso ser misericordioso. Aquela falsa misericórdia de com uma mão eu dou, mas o meu coração não queria. Eu dou, eu tenho que mostrar misericórdia, eu tenho que fazer. Eles pensam no ato, mas não pensam no sentimento. Quando eu coloco o dinheiro ali naquele gasofilaço, se o meu coração está, puxa, isso aqui vai me fazer falta, não valeu de nada. Não valeu de nada. Talvez você deposita ali, eu deposito ali uma moedinha, mas com o sentimento de, eu estou ofertando ao Senhor, eu estou ofertando para a obra, isso aqui vai ter uma serventia. Quando você oferta para um missionário, para algum irmão, pode ser simples, pode ser um valor pequeno, mas com o sentimento de fazê-lo, esse que é o principal. Aquele dinheiro ele se multiplica, aquele valor. Deus, Ele não requer de nós, Ele não pede de nós uma falsa misericórdia. Mas essa misericórdia aqui, irmãos, ela tem que nos acompanhar. Isso aqui é para cristãos. O que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês, cristãos, é necessário que vocês sejam misericordiosos. E se você parar para analisar, pensa bem, se nós, a igreja, não tivermos misericórdia, quem mais vai ter? Jesus, Ele estende, né? Deus, Ele estende a misericórdia dele para todos os homens. Mas humanamente falando, em relação homem a homem aqui, se nós que entendemos isso, não usarmos de misericórdia para com as pessoas, onde vai parar o mundo? Nós ainda vivemos a tranquilidade que vivemos porque a igreja está aqui. Nós somos
É assim, junto com o Espírito Santo de Deus primeiro, mas nós somos os agentes que ainda seguram o mundo do jeito que está. Uma vez que a igreja for retirada daqui, acabou, o caos toma conta. E parte desse caos talvez a igreja passe por ele. Do grande caos. Ser misericordioso não é simplesmente seguir, é ser o famoso legalista. Não, eu estou fazendo, eu preciso fazer, preciso cumprir certinho. É isso aqui, a famosa falsa misericórdia. Mas o coração não tem desejo nenhum por aquilo. Eu estou fazendo seguindo as regras. Eu estou fazendo porque alguém está vendo. Eu estou fazendo para cumprir. Mas de desejo, de vontade, de querer, o arrependimento que me traz o entendimento que eu preciso ser misericordioso, não tem. Não tem. E aí levanta um ponto de interrogação para nós. Eu sou cristão. Eu entendi o plano de salvação. Eu entendi que Jesus é o Cordeiro que morreu por mim. Eu sou lavado por esse sangue, mas eu não consigo ser misericordioso. É o que Jesus está falando aqui. Você tem que procurar onde está o erro. Você tem que procurar. Nós sempre encontramos pessoas usando de misericórdia, buscando o favor de Deus. O primeiro é o ato, eles entendem assim. O primeiro é o ato. O primeiro eu faço sem querer fazer, mas eu faço. E aí eu sou recompensado por isso. A famosa barganha com Deus. Se Deus não quer barganha. Deus quer uma misericórdia de sentimento. Uma misericórdia que nasça em nós. Que não seja a misericórdia o causador da bênção, mas é porque eu sou abençoado. Agora eu ajo com misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso não significa alguém sem pecados, mas alguém que se alegra na verdade e no íntimo. Significa um coração inteiro e não dividido entre Deus e o mundo. O sacrifício de Jesus na cruz, ele nos livra do poder do pecado. Basta cada um de nós nos alimentarmos do que é espiritual e nos mantermos fortes para resistir às tentações do inimigo. Uma vez que eu sou lavado pelo sangue de Cristo, eu tenho em mim o poder de resistir ao pecado. Nós não saímos, nós não deixamos a presença do pecado. O pecado está ao nosso redor. E vezes caímos, apesar de termos o poder de resistir, nós acabamos caindo porque somos carnais. Só que esse limpo de coração aqui não significa alguém perfeito. Quando alguém alcança a perfeição aqui, aquele Deus ele leva para si, ele não deixa aqui. Eu entendo assim. Se alguém alcançou a perfeição aqui, Deus leva para si. Só que esse limpo de coração aqui é alguém que primeiro, lá no início, né? Ele chora pelo seu pecado. Ele se arrepende. Esse limpo de coração aqui é alguém que vive de fato a verdade, sem nada escondido. Que cai e tem chances, tem propensão também a cair, mas que logo depois se arrepende e levanta de novo. É claro que aqui, e que muitos entendem assim, Jesus está dando brecha para que a pessoa viva pecando e viva se arrependendo e aquela coisa. Não, não é para acontecer isso, não é. Mas, como ainda estamos na presença do pecado neste mundo, não tem como ser diferente, até a volta dele ou até a nossa ida para junto dele, mas nós precisamos resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós precisamos resistir. E esse coração limpo aqui significa aquele que resiste, aquele que entendeu, aquele que quer ser diferente, quer ser santo, e ele continua a sua caminhada resistindo todos os dias ao inimigo. Não é
E aí existe alguém, né? Puxa vida, mas como que eu vou ser totalmente limpo de coração para ver a Deus? Não. Jesus está dizendo aqui, olha meus filhos, vocês que são a minha igreja, vocês precisam ser limpos de coração. Limpo de coração significa sinceridade. Às vezes nós mentimos para nós mesmos. A maior guerra nossa, primeiro é comigo, depois é com o mundo, é com tudo que acontece, com todas as tentações e tudo mais, mas a primeira guerra que eu preciso vencer é comigo mesmo. Esse limpo de coração aqui significa sinceridade. Não, agora eu venci o meu eu, estou limpo de coração. Mas a guerra não acabou aí não. A guerra continua. Resistindo o meu eu, resistindo às tentações e seguindo em frente. Limpo de coração. Uma pessoa sincera, uma pessoa que busca de verdade, uma pessoa que entendeu o Evangelho. O Evangelho que muitos têm pregado por aí, mais uma vez o Evangelho legalista do fazer. Então, apenas faça, você não precisa entender por quê. Você não precisa entender o cerne da coisa, apenas faça, cumpra. O rito é esse aqui, cumpra ele e você será feliz, o céu é seu. Não, Jesus aqui, ele vira a coisa de ponta cabeça. Então, primeiro você entende. Primeiro você se arrepende e passa a fazer parte disso. Agora, como consequência do seu entendimento, você faz. É isso que Jesus traz para nós. Bem-aventurados os pacificadores, versículo 9. Porque serão chamados filhos de Deus. Em Tito 3,3 descreve este mundo como se fosse uma guerra. Os cristãos têm o evangelho da paz a seus pés. Por isso, onde quer que vão, trazem paz. Essa deve ser uma verdade na nossa vida. Se aonde eu chego, eu levo ainda mais contenda, ainda mais discórdia. Eu chego lá e discordo de todo mundo. Eu chego lá e me torno uma oposição naquele ambiente. Que paz é essa? Jesus está dizendo, olha, o verdadeiro cristão, o verdadeiro salvo, ele leva paz para onde ele vai. Por mais que ele fique calado, talvez o tempo todo, mas ele leva paz. Ele torna o ambiente melhor. E assim como o irmão Rodrigo outro dia trouxe uma fala muito interessante a respeito de Pedro, quando Jesus estava ali naquele meio cárcere privado, né, na casa do sumo sacerdote à noite, após ser preso, e Pedro se mistura ali no meio daquele pessoal, perto da fogueira, e alguém o reconhece. Ele negou, mas ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido como um discípulo. Você estava com ele. Não, você estava com ele sim, é você. E ele negou, mas ele foi reconhecido. Uma fala muito interessante. Será que nós estamos sendo reconhecidos como pacificadores? Ou aonde nós chegamos, tudo continua do mesmo jeito ou até pior? Como está, e aí é uma coisa que a cada dia também é uma guerra nossa. Como está o nosso linguajar cristão? Como que o mundo contamina? Eu entrei numa empresa agora que algumas palavras eles falam diferentes. Lá dentro eu falo. Eu saí de lá, eu sou eu de novo. Acabou. Nós precisamos ter esse sentimento de sermos diferentes. Não só no fazer. Fazer é muito fácil. Talvez alguém, acho que o irmão Josué até falou aqui, talvez alguém consiga fingir alguma coisa durante muito tempo. Anos e anos de fingimento, de falsidade. Mas chega algum momento que ele mostra quem ele é de verdade. Não dura para sempre. O que Jesus quer trazer aqui é uma verdade de coração. Primeiro transforma o ser, para depois eu agir conforme o Evangelho quer.
Se eu sou um verdadeiro cristão, eu preciso levar paz. E essa paz não é a qualquer preço, pois a santidade é mais importante que a paz fundamentada no pecado. Talvez o jovem cristão ele pensa o seguinte: eu vou para a faculdade, e se eu chegar lá e eu não fazer aquilo que eles fazem, eu não vou ter paz, eu não vou conseguir viver em paz. Então ele abre exceções para que ele consiga uma falsa paz. E não é isso que Jesus está dizendo. Olha, você vai levar a paz, mas é uma paz santa. Não abra mão. Não abra mão daquilo que o Evangelho ensina para que você consiga viver paz. Às vezes na nossa vida cotidiana. Eu abro a exceção para que eu consiga viver em paz, mas será que é essa paz? Não é essa paz. A paz que nós, a igreja, precisamos levar é a verdadeira paz. A paz dos céus. Por mais que no primeiro momento talvez até tenha contenda, mas que nós precisamos levar a verdadeira paz. Concessão não é paz. Mas os cristãos não devem ser contenciosos quando lutam pela fé. É interessante que tem gente que ama um problema. Tem gente que adora um desacordo com alguém. O cristão, ele precisa manter a paz. Mas, como eu disse, não é a qualquer custo. Se o vizinho não está gostando do som aqui da igreja, nós vamos simplesmente desligar o som porque ele não está gostando? Nós precisamos manter a paz. É sem abrir exceções. Sem trocar o verdadeiro. Sem trocar aquilo que é necessário para manter a paz. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, ou dos céus. 2 Timóteo 3,12 e 1 Pedro 4,15 diz o seguinte: observe que temos ser falsamente acusados. É interessante, né? Não devemos nunca ser culpados de deliberadamente incentivar a perseguição. Uma coisa que a gente precisa começar a observar é o seguinte: existe muita pessoa por aí, inclusive no Brasil, que se dizem cristãos evangélicos, se vitimando. Eles mesmos apontando para si uma possível censura ou perseguição. Nós precisamos ser acusados. Nós não devemos nunca ser culpados de deliberadamente incentivar a perseguição. A perseguição ela vai ter o seu momento. Em alguns países já está acontecendo. É real. Sempre teve, mas graças a Deus muita coisa se acalmou. Mas nós precisamos ser falsamente acusados. Jesus ele foi perseguido e ele sabia que seria. Ele podia ter desbaratado toda a situação, toda a trama. Ele podia ter colocado tudo por terra, quem sabia o que estava acontecendo. E era uma coisa bem nítida, né? O imperador não quis nem saber dele. Pilatos, não tem nada a ver isso aqui. Vocês decidem. Roma se negou a culpar Jesus. Foi o próprio povo que quis. E tão falso que era a perseguição. Nós, a igreja, não podemos nos vitimar. E esse é o perigo da coisa hoje. Nós precisamos ser acusados, assim como Jesus foi, e os apóstolos foram e tudo mais, de forma falsa. Assim como aquele pensamento, né? Eu posso ser mandado embora da empresa, mas eu vou ser mandado embora defendendo o certo. É isso aí. Nós vamos ser perseguidos? Vamos. Mas por defender a verdade. Nós não vamos puxar sobre nós, trazer sobre nós de forma deliberada uma falsa perseguição para nos vitimarmos. Aí nós vamos para a mídia. Quem nunca ouviu, né? Eu estou sendo perseguido. É isso. O verdadeiro evangelho que sempre foi perseguido. E lá em Atos, né, no início da igreja,
Satanás ele usa ali de todas as suas artimanhas para tentar desmontar o evangelho de dentro para fora da igreja. Ali aquele episódio com Ananias e Safira, o pastor Hernandes ele traz um ensinamento muito interessante ali, que ele tenta, Satanás tenta contaminar coisas lá dentro. Mas acontece o que acontece com eles. A mentira não vai à frente, a hipocrisia não cria raiz, e eles morrem por mentira, por omitir. O ato era interessante. Eles venderam uma propriedade e deram parte para a obra. Olha que coisa linda. O problema foi a mentira. O problema foi a omissão. Deus ele não quer isso. Talvez não, né? O ato foi bonito, mas o desejo do coração não era esse. Vocês podiam ter vendido e ficado com tudo. Problema de vocês. Mas quando vocês deram, ou falado, né? Olha, nós ficamos com parte, e essa parte aqui é para a obra. Sinceridade, verdade. Não. Eles mentiram para ter o nome mais alto que os demais e pagaram o preço de forma imediata. E aquilo serviu para que a igreja ainda crescesse mais, né? No temor de Deus. Então, essa perseguição aqui, ela não pode ser um falso, um vitimismo. A perseguição vai vir, ela vai ter um momento dela, mas uma das recompensas que o comentarista cita aqui, na perseguição temos a companhia de Cristo, seremos recompensados nos céus. Nós aqui no Brasil nós não vivemos perseguição, graças a Deus. Se alguém se diz perseguido aqui, está vivendo em outro planeta, e aqui nós não temos perseguição. A nossa própria Constituição ela nos dá o direito de estarmos aqui com os portões abertos, ainda, por enquanto, que nós possamos aproveitar, né? O momento que enquanto temos essa liberdade. Bem-aventurados sois, versículo 11, fechando aí, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Como eu disse, né, as pessoas hoje elas querem se vitimizar por serem evangélicos, por serem cristãos, enquanto de verdade muitos estão morrendo por amor a essa palavra. As pessoas em países aí fora, seja África, ou seja aqui mesmo na América do Sul já tem, onde não se pode ter esse livro mais, a Bíblia já é proibida, e no Brasil aqui a gente vê conversas às vezes circulando no Congresso Nacional, pessoas de determinados grupos, dizendo que só vai conseguir organizar o país quando proibir a Bíblia. Olha, realmente está chegando. Vai conseguir? Por enquanto não. A igreja ainda tem. O problema, irmãos, foi o que aconteceu justamente com as leis. As leis mosaicas e tudo mais, elas não foram proibidas, mas o próprio povo corrompeu. E é exatamente o que acontece com o nosso evangelho hoje, com o evangelho de Cristo hoje. Ele não foi proibido, mas os próprios propagadores o corromperam. A festa da Páscoa é uma festa tão linda, uma festa que nos faz meditar, nos faz refletir sobre o sacrifício de Cristo, né, figurado lá no Êxodo 2, o sacrifício daquele animal ali, em celebração à libertação do povo. Como que isso foi corrompido? Olha onde foi parar a simbologia. O meu irmão Vitória falou, lá no coelho, no ovo de chocolate. Quando você vai estudar a raiz disso, muita gente acha que é teoria de conspiração, mas é paganismo puro, do início ao fim. É paganismo. E que a Igreja Católica fez questão de puxar para dentro de si. Trouxe, plantou e enfiou dentro do cristianismo. Paganismo, a deusa Íster, a deusa da Páscoa, coelho, deusa da fertilidade e tudo mais. Mas que nós possamos, irmãos, como igreja,
entender que essas bem-aventuranças aqui não é um código de ética que Jesus coloca para nós. Seja assim que você vai receber isso. Não, é o contrário. Por vocês serem igreja, vocês devem ser assim. Vocês devem ser humildes de espírito, devem chorar pelo pecado, devem ser mansos, devem ter sede de justiça, devem ser misericordiosos, precisam ser limpos de coração, pacificadores, e vocês serão perseguidos por minha causa. É isso que Jesus, nesse início do Sermão do Monte, tem muita coisa pela frente. Os irmãos vão ainda trazer mais, acho que 2 estudos a respeito desse sermão aqui. Mas esse início é isso aí. Jesus, ele traz o contraponto de tudo aquilo que eles viviam. Existia uma religião, a religião judaica, que se dividiu dentro dela mesmo em vários grupos. E os 2 principais grupos, os escribas, copiavam a lei, e em cima disso eles criaram, a tradição dos anciãos. Se eu não me engano, está em Mateus capítulo 15, versículo 2 a 9, Jesus falou: olha, é tudo falso que vocês falam aí. Todo esse monte de atitude que vocês têm, mas não tem sentimento. Vocês nunca se arrependeram de verdade, vocês não entenderam o que vocês estão fazendo. E agora Jesus traz a verdade. Jesus, ele vem trazer o contraponto de tudo aquilo que eles viviam, e que nós possamos, como igreja, entender a nossa posição diante disso tudo. Nós temos aí uns minutinhos. Os irmãos, se quiserem comentar, compartilhar alguma coisa, tem liberdade nesse momento. Nos encanta aí a maneira do Senhor Jesus, né, que foi colocado aí em tudo, o conteúdo da mensagem, né? Você tem o conteúdo e a forma da mensagem, a metodologia usada. Então, o que é uma mensagem realmente autêntica e com autoridade? Você vê que ele levou a mensagem, como está sendo levada, então essa análise também, como você disse, como tem sido levada essa mensagem do Evangelho da verdade. Qual o conteúdo está sendo realmente ministrado, aquilo que interessa a mudança de vida e transformação de vida. O que Jesus vem pregando é tudo isso aí, esse confronto, essa ação, essa mudança, é de dentro para fora, essa mensagem, e também a maneira, as duas coisas, tanto o conteúdo quanto a metodologia, foram inquestionáveis. Porque no final, a última fala, quando ele termina, aí você vai ver lá no capítulo 7, aí os 2 últimos versículos do capítulo 7 aí, e aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, que é esse daí, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu conteúdo. Não disse que toda a multidão aceitou, mas admirou. Por quê? Porquanto os ensinavam com autoridade e não como os escribas. Então, o conteúdo que ele trouxe foi diferente. E ele causou impacto. E também não tiveram como questionar quanto à forma quando ele abordou. Aí, como a gente tem transmitido as verdades, a palavra de Deus, se preocupar com a essência daquilo que ela é e também com a forma de levar, para que não haja também motivo de alguém. Não, eu não aceitei porque é dessa forma, daquela forma. Não. Você me disse a verdade, a forma foi correta, está certo, mas eu não quero. Ok. Então nós temos o compromisso de tentar levar também aquilo que é a verdade, sem o jeito que eu quero, que melhor vai convier aos meus ouvidos. Eu tenho que levar a verdade. E também da forma que deva ser. Lá no final, você citou muito bem aí, no final a própria Corte Suprema, onde tinha para decidir culpado ou não, tem que reconhecer, não tem culpa de nada, não deve nada. Tudo bem, está com vocês, mas não deve nada. Vou obrigado a reconhecer isso. Então, eu acho muito interessante a igreja se firmar nessa mensagem do Evangelho, de se preocupar
não se preocupar se ele vai ser aceito ou não vai ser aceito. Parece que há uma grande diferença entre isso aí. Ele não se preocupa se eu quero ser aceito, o que eu estou levando tem que ser aceito. Não, eu não tenho que me preocupar com isso, a minha função como igreja. Eu tenho que me preocupar se o que eu estou levando é a essência da verdade. E se a forma que eu estou levando também, eu estou levando de maneira a respeitar a decisão do outro, que é pessoal, é individual. O resto não é comigo. Não tenho que preocupar se vai ser bem aceito ou não vai ser aceito. Mas eu tenho que preocupar com o conteúdo que eu levo como igreja e qual a maneira que eu estou levando como igreja. Para que deixe as pessoas lá. Não, eu quero porque é verdade, eu transmitir de forma clara, objetiva, direta, é verdade. Eu não quero, é verdade, eu não quero. Eu acho que essa aí é a preocupação nossa como igreja, de levar esse conteúdo dessa forma. Jesus deu esse exemplo perfeito, né? De como levar, o que levar e como levar. Aqui no Mateus capítulo 15, versos 8 e 9, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui Isaías, né, profetizando, Jesus citando para eles a profecia de Isaías, dizendo: olha, tudo isso que vocês criaram aí é vão. De fato o coração está longe de mim. E quando eu abro mão da verdade para ser aceito, eu caio nesse problema. O coração fica longe. O ensinamento às vezes é bom, o ensinamento é coerente, mas o coração está longe, porque eu abri mão. Eu abri mão da essência da verdade para ser aceito. É interessante que eu não consigo caminhar fazendo uso de apenas 2 ou 3 desses bons, dessas bem-aventuranças, né? Eu preciso de todas elas. Assim como o fruto do Espírito é um só, mas ele tem várias formas de ser, as bem-aventuranças elas não andam. Eu não posso ser apenas manso e não ter misericórdia. É necessário o todo. E esse todo, Jesus ele propõe para nós. Jesus ele nos dá a condição de sermos. Às vezes nós pensamos, né? Puxa vida, mas como que eu vou ser desse jeito? Olha que dificuldade, não? Nós temos em nós, a igreja, a condição de sermos. Aqueles que não entenderam é aqueles que ainda não tinham se achado, se colocado na posição de seguidores de Cristo. Assim como muitos hoje utilizam desses textos aqui para criar ainda mais legalismo. Não, eu preciso fazer para si, mas o coração está longe de mim. Continua do mesmo jeito. É que nós, como igreja, possamos sempre pregar a verdade, nada além da verdade, e aquele que aceitar, né, que não seja por técnicas, mas que ele seja capturado pelo verdadeiro Evangelho, através do verdadeiro Evangelho, né? O verdadeiro Evangelho, a gente pode colocar assim como a isca, aquele que faz a verdadeira captura, aquele que abraça o Espírito Santo de Deus. O Evangelho ele só traz a pessoa para ouvir, para abrir o coração. E quem muda é o Espírito Santo. O agente que leva o Evangelho, ele tem importância no processo. Sim, mas ele não é o mais importante. Às vezes eu quero ser mais importante que o próprio Evangelho. Às vezes eu quero ser mais importante que o próprio Espírito Santo. Eu quero convencer a pessoa, eu convencendo. Não vai dar certo. O Espírito Santo que convence. E que nós possamos sempre recordar, né? Vamos continuar nesse mês todo de abril falando sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a celebração da nossa libertação. Muitas pessoas ainda celebram Jesus na cruz, mas nós somos libertos porque ele não ficou lá. Ele desceu, foi sepultado, mas ele ressurgiu, ele saiu sozinho do túmulo e está à destra de Deus, ainda intercedendo por nós.
Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Que nós tenhamos sempre esse entendimento e esse desejo, não só uma vez por ano lembrar disso. Não só uma vez por ano. Parar alguns dias para recordar isso tudo e depois eu vivo do jeito que eu quero. Não é assim também não. Deve ser uma lembrança constante da nossa vida, aquilo que Cristo fez por nós. Amém. Amém. Senhor Barnabé, esteja lá no Senhor, segue esse momento.